programa de hoje destaca as políticas e estratégias de comunicação na gestão da sustentabilidade nas organizações públicas e privadas. Este é o tema da mais recente pesquisa desenvolvida pela doutora Margarida Maria Crolin-Kunsch, pesquisadora vinculada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Ela é líder do grupo de pesquisa do Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, na USP, e é a entrevistada neste programa. Doutora Margarida, seja bem-vinda ao nosso programa e antes de iniciar essa conversa, eu quero agradecer a sua generosidade em nos atender e por sua contribuição, que sem dúvida é de grande importância para o debate em comunicação organizacional. Já entrando no tema, existe algum conceito que a gente pode aplicar para definir o que significa sustentabilidade nas organizações? Então, a questão da sustentabilidade, né, que é um tema muito contemporâneo e que hoje está na pauta, nas iniciativas de todas as grandes empresas, sobretudo, e também nas organizações menores, inclusive muitas ligadas ao terceiro setor, que a questão da sustentabilidade deixou de ser algo só focado no meio ambiente para contemplar também o desenvolvimento também social, né, e o desenvolvimento econômico. Então, a definição mais presente no debate e mesmo na busca das práticas é justamente a sustentabilidade fazer parte de uma forma que dê condições para que haja um desenvolvimento ao mesmo tempo econômico, mas que a respeito do ambiente, que seria o desenvolvimento sustentável, e ao mesmo tempo que considere e leve em conta a questão social. Quer dizer, não adianta uma empresa só promover ações com vistas à preservação do planeta pura e simples, sem levar em conta a questão de valorização das pessoas, da promoção humana, etc. É o famoso three bottom line, que seria o desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento social. E como é possível perceber as políticas e as estratégias de comunicação adotadas pelas organizações relacionadas à prática da sustentabilidade? Normalmente, essas percepções, né, são vistas a partir da divulgação que muitas vezes as empresas fazem. Às vezes são premiações por ações levadas a efeito e às vezes são partes assim de políticas mesmo, né? Então, por exemplo, uma empresa X, ela resolve investir no seu entorno com políticas de responsabilidade social para conscientizar, por exemplo, a comunidade local, as escolas, para adotar iniciativas de preservação do ambiente. Quer dizer, são iniciativas que passam a ser conhecidas, né? Tem muitas, por exemplo, depende muito do nicho de mercado. Há empresas que focam mais na questão da saúde, outros mais na questão do ambiente, outras mais na questão do esporte. Quer dizer, todas essas ações sociais são resultantes de projetos que são levados a efeito para, de alguma forma, contribuir, né, para uma gestão mais responsável, né, do seu negócio. Né? Doutora, uma das questões nesse estudo é a de perceber qual a real intenção nas organizações, ou seja, as que de fato buscam a consciência sustentável e as que se caracterizam mais com ações como promocionais e os objetivos que são totalmente focados somente em mercado. Qual é o critério para fazer essa distinção? Uma questão muito importante essa. Primeiro, quando uma empresa faz isso por modismo,
ela está assim, todas as empresas estão fazendo, então nós também vamos implantar algumas ações. Eu vejo que a diferença está na parte de uma filosofia de gestão. Quer dizer, se as empresas, se as organizações, elas realmente colocarem na pauta a responsabilidade com a preservação do planeta, com a responsabilidade, por exemplo, com a matéria-prima. Então, tem que ser um trabalho que tenha uma base filosófica de gestão, não é simplesmente a adoção de um modismo, né? Então, por exemplo, você vai adotar como uma política, nós não vamos aceitar matéria-prima ou fornecimento de materiais onde sem que haja uma comprovação de que aquele fornecedor não usou de mão de obra infantil, que ele não degradou o ambiente. Quer dizer, isso tem que fazer parte de uma política. E, consequentemente, isso tem que ser feito em cadeia, né? Não adianta, por exemplo, se você adota uma atitude dessa e, ao mesmo tempo, você é benevolente e não, vou fazer isso para promover. Então, o critério está muito na filosofia de gestão. E a sociedade sempre percebe a intenção, não é verdade? Com certeza. O público é muito mais hoje, muito mais consciente, né? E muito mais exigente também. Então, por exemplo, um investidor, se ele só olhar o lado financeiro, ele vai, e também o lado de imagem, ele também está vendo só a questão do lucro. Então, ele está focalizando só no desenvolvimento econômico. Ele não está levando em conta o desenvolvimento sustentável, ambiental, nem o social. Por exemplo, uma empresa que faz todo um trabalho de divulgação, de uma promoção externa, para mostrar que ela é uma empresa sustentável, etc., e trata mal seus funcionários, paga mal, né? Ela não, né, muitas vezes nem os impostos. Então, essa empresa não é uma empresa sadia, sustentável. Então, eu vejo assim, cabe à opinião pública e aos públicos envolvidos fazer essa vigilância. Doutora, e o poder público também. Doutora, como as organizações aplicam a comunicação de fato, com fins de educar o público interno para as políticas e as ações de sustentabilidade se refletirem para o público externo? Eu acho que ainda as empresas estão aprendendo a fazer isso. As pesquisas mostram que ainda o trabalho das organizações ficam muito restrito a campanhas pontuais, muitas vezes muito centrada na questão de reciclagem de lixo, né, do plástico. Ainda falta, na minha opinião, um trabalho mais educativo, né, pelo que eu tenho acompanhado. O público interno ele é muitas vezes bombardeado com muita informação e pouco trabalho mais educativo nessa direção. Bom, eu converso com a doutora Margarida Kunsch sobre sustentabilidade nas organizações públicas e privadas. No próximo bloco, a gente continua conversando com a doutora Margarida sobre os benefícios das ações sustentáveis. Voltamos com a nossa entrevistada, a doutora Margarida Kunsch, doutora em Ciências da Comunicação e líder do grupo de pesquisas do Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, na USP. E o tema da nossa entrevista é sustentabilidade nas organizações públicas. Doutora Margarida, das ações relacionadas ao desenvolvimento social, à consciência ambiental, qual é o tema, de acordo com a sua percepção neste estudo, mais enfatizado pelas instituições?
Olha, ainda eu vejo a ênfase muito na questão, como eu adiantei antes, a questão da reciclagem do lixo, né? A questão do plástico, né? Das embalagens, PET, então o tema está muito focado na questão mais ambiental mesmo do que no sentido mais amplo, né, de qualidade de vida, daquela abrangência do conceito de sustentabilidade que nós mencionamos no início, né? Agora depende muito de cada organização, cada empresa, ela vai trabalhar um foco, né? Agora o tema que é mais enfatizado seria bem esse que eu mencionei, na minha percepção, né? E que benefícios uma atuação socioambiental, no sentido amplo, né, traz para uma organização? Por outro lado, quais males podem ser gerados pela ausência do comportamento sustentável? Olha, os estudos mostram que, vamos pegar o ramo de construção. As empresas modernas que estão adotando produtos, né, e toda uma prática já de preservação, com uma consciência, né, do uso correto, né, ambiental, né, dos recursos, ela tem provado que, inclusive, isso traz toda uma rentabilidade também, né? Então, os benefícios de uma atuação socioambiental não só ajuda numa consciência maior da sociedade e do cidadão, mas também traz benefícios econômicos também. Os estudos mostram isso. Quer dizer, o uso inteligente também dos recursos, né? Você, por exemplo, comparando com o lixo, quer dizer, quanta coisa se pode fazer usando algo que poderia ser descartado, usando isso para o artesanato, por exemplo, para produções mais para pequeno e microempresa. Vou dar um exemplo, lonas, né? Lonas de caminhão, aquelas lonas, já você fazendo um trabalho por meio de cooperativas, por exemplo, você pode empregar pessoas, as pessoas podem ter renda, como a gente sabe que existem bolsas, né? Que são feitas a partir desse material, que era um material até então jogado fora. Mesma coisa é o material que é reutilizável, né, na construção civil também. Isso por um lado, que seria um benefício direto. Agora, o benefício geral seria assim, se cada um de nós, né, tiver uma consciência do uso correto, né, dos recursos naturais, dos recursos que são fornecidos pela sociedade, nós estaremos ajudando na preservação do planeta, né? Então, essa seria uma espécie de receita de bolo a ser aplicada como modelo nas organizações que buscam porque efetivamente... primeira coisa, eu acho assim, vou dar um exemplo prático. Você pega o famoso saquinho de lixo do supermercado, saquinho do supermercado, saco plástico, né? Da embalagem, né? Que, por exemplo, aqui em São Paulo hoje é proibido o supermercado fornecer, cada um tem que levar a sua sacola. Que se tornou uma polêmica, né? Virou uma polêmica. Por quê? Porque a primeira questão o público, né? O cidadão, ele tem que ter, para ele, isso tem que ter um significado. Ele tem que entender aquilo e se conscientizar de que, de fato, isso é importante. Por quê? Até então, eu acredito que a maioria da população usa essa sacola plástica também para o seu lixo doméstico.
né? Então, quer dizer, ela não está simplesmente, ela chega e joga fora aquela sacola plástica, ela reutiliza. Então, quer dizer, para ela, o significado dessa proibição precisaria ser muito mais bem explicado, porque a preservação ambiental não na minha percepção, não deve se restringir apenas à questão da sacola plástica e da reciclagem pura e simples do lixo. Porque aí entra uma outra questão também importante, que é a falta de infraestrutura do Estado, do poder público. Por exemplo, todo mundo quer fazer reciclagem de lixo em casa, mas as prefeituras não dão as condições. Na grande maioria, não há uma infraestrutura de recolhimento disso, né? Então, o assunto ele é mais complexo do que se imagina, né? Agora, são os benefícios, né? Os dados mostram que realmente uma atuação responsável, socialmente falando, né, do ponto de vista ambiental, ela só traz benefício para as empresas, para as organizações como um todo. Agora, outra questão que vocês colocam é, por outro lado, quais males são gerados pela ausência do comportamento sustentável? É evidente que os males são incalculáveis, né? Porque o uso abusivo, por exemplo, da água, da energia, né? Do lixo, do consumo exagerado, isso tudo, haja visto o que nós estamos vivenciando hoje nas grandes cidades e capitais do Brasil, né? Com relação ao trânsito, né? Quer dizer, o fato dessa poluição toda, isso traz o quê? Traz muito mal para a saúde da população. E lá na frente vai ter um custo muito alto, inclusive para o Estado, né? Então, o tema é um tema bastante complexo. As ações parecem que surgem pontualmente, mas elas não se juntam nesse contexto de sustentabilidade, né? Porque eu vejo as organizações como parte, né, importante, como microsociedades. Então, o que as empresas, as organizações em geral, e eu incluo aqui também as instituições públicas, puderem fazer no seu meio, no seu ambiente do dia a dia, para minimizar, né, os males gerados aí para uma consciência não ambiental do cidadão e tudo, eu acho que ainda é pouco dado a gravidade que nós estamos vivenciando, né, com relação ao clima, com relação a vários outros aspectos, né, que são consequência já de problemas por falta de uma consciência maior social ambiental. Doutora, para finalizarmos, o conceito de comunicação organizacional, eu vou usar aqui o termo relativo, ele é relativamente novo. Nós temos aqui o curso de comunicação organizacional na Universidade de Brasília, formando a sua primeira turma em 2013. E, doutora, por que é importante para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, buscar profissionais com essa formação específica da comunicação social, seja organizacional? Olha, o que acontece? O mundo mudou bastante, né? E as organizações assumem também uma importância muito grande. E dada a complexidade atual, as organizações, em geral, elas não podem mais improvisar a sua comunicação. Então, nós não podemos simplesmente hoje e no futuro contarmos com profissionais meramente técnicos, né, que vão produzir, escrever jornais, produzir boletins, etc, etc. Nós precisamos de profissionais com uma formação específica que estude essa questão das organizações, a sua comunicação de forma muito mais aprofundada e ao mesmo tempo aplicada. Então, eu vejo como
é fundamental e inclusive eu estive para a aula inaugural dessa primeira turma, né? E eu tenho muita esperança de que vai ser assim muito importante, inclusive aí para Brasília, que a UNB forme esses profissionais com essa formação específica. Por quê? A comunicação organizacional, ela não pode ser entendida apenas como uma forma de divulgação, uma forma de transmissão de informações. Ela tem que ser entendida de forma muito mais abrangente, né? Que vai o quê? Vai levar em conta a dimensão humana, a dimensão instrumental e a dimensão estratégica. Então, essa formação é condição sine qua non para que as organizações melhorem, aperfeiçoem a sua comunicação no cotidiano, com os seus diferentes públicos.